boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está assistindo esse vídeo de dia, ou de tarde, ou de noite. Eu sou o professor Rafael Antônio Agnolé e nesse dia hoje nós vamos gravar um vídeo aqui sobre projeto arquitetônico, né, e seus detalhes com relação aos projetos complementares e de instalações. Ok? E nós vamos fazer uma referência aqui com relação aos projetos complementares, principalmente projetos arquitetônicos, com referência aos projetos complementares. Então, projeto arquitetônico, engenharia civil, introdução, instalações e compatibilizações. Tá certo, pessoal? Muito bem. Antes de começar, eu gostaria de, então, fazer uma breve apresentação aqui com relação a esse assunto. Projetos de instalações correspondem aos detalhes e tal, né? E também ao projeto arquitetônico, propriamente dito, que diz respeito aos detalhes aqui que a gente vai fazer e tal. Então, curta bastante essa aula e eu gostaria de fazer um pedido antes de começar essa aula, para que você se inscreva nesse canal, né? Se inscreva aí, isso ajuda a facilitar o nosso trabalho. Dá um like aí nesse vídeo, bem como ative as notificações do sininho, assim a gente consegue, aquele vídeo que a gente inaugura ou que lança, você consegue em primeira mão aí você consegue ser notificado, então, com relação a isso. Mas tudo bem. Então, vamos começar aqui. Nessa aula, então, a gente vai estudar sobre o conceito de família e tipo. Família se diz respeito a bastante coisa, e tipo também, muitos detalhes, além das instalações prediais, e como que no Revit isso facilita esse processo devido às suas potencialidades. Então o Revit, como todo mundo sabe, é um software BIM e ele pode potencializar isso tudo, além de você já fazer também o 3D para você. Como profissional competente, você quer atender, e lógico que vai atender as expectativas do seu cliente. Quanto mais expectativa do seu cliente você atingir, melhor para você como profissional, porque você aí vai estar criando nome no mercado, né? Então, com a implantação definida, que é a planta de situação, e a volumetria resolvida, assim como o sistema estrutural, por exemplo, se você vai fazer em sistema pré-moldado ou concreto armado convencional, ou até o sistema steel frame e tal, isso vai impactar, né? Entre as suas decisões deve ser tomada para dar continuidade ao seu processo de projeto. E após escolher os materiais de acabamento da residência que você está sendo proposta para o teu cliente, é importante também definir as esquadrias, né? Esquadrias, porque existem vários tipos de esquadrias, conforme a gente vai estar falando aqui. E durante as reuniões que você tem com o cliente, você vai fazer reuniões aí com o cliente para ver os detalhes, tal, inclusive várias reuniões, não só uma. Esse assunto ocupa grande parte das conversas, visto que esse é um dos pontos fundamentais para o resultado final do projeto. Realmente, pessoal, as esquadrias elas fazem muita diferença, principalmente na fachada do seu projeto, né? Hoje as fachadas modernas estão mais em vidro, né? Então isso impacta muito a fachada. E a tecnologia tem aberto cada vez mais possibilidades de escolhas nesse quesito, porque simplesmente se coloca lá no seu software, por exemplo, o Revit, um tipo de esquadria, você pode mudar a esquadria, né, fazer de outro jeito e sem precisar mudar o projeto inteiro. Visto que esquadrias feitas sob medida têm alcançado preços cada vez mais acessíveis, né, pessoal? Então, hoje as esquadrias estão basicamente feitas sob medida, ok? Nós temos aqui alguns tipos de esquadrias que eu vou estar passando para vocês. Então, por exemplo, nas portas, a gente tem porta de abrir,
porta de correr, porta piovetante, porta sanfonada e porta camarão, além de você poder também especificar o material, né, que vai. Janelas é a mesma coisa, você tem, por exemplo, janelas venezianas, janelas de correr, janelas de abrir, janelas guilhotina, janela piovetante e também janelas camarão, além de também você poder definir qual que é o material dessas esquadrias, ok, pessoal? Aqui nós temos uma tabela específica que o material você pode colocar o alumínio, aí tem um custo, né? A madeira também tem outro custo diferenciado. Você pode escolher o material de PVC e do vidro temperado também, né, pessoal? A instalação também, o metro quadrado da instalação ela muda, manutenção e a durabilidade, né? Então, além do material, você pode estar escolhendo o tipo, conforme a gente viu no slide anterior, dessas esquadrias. Tá ok, pessoal? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. Muito bem. Então, nessa aula, a gente vai aprender como que a gente vai responder essas questões aí durante o conteúdo apresentado a seguir nessa aula. Lembre-se que quanto mais conhecimento o profissional adquire, quanto mais conhecimento o profissional tem, melhor. Porque mais informações ele será capaz de fornecer ao seu cliente, não é? Quanto mais conhecimento, mais informações técnicas, você como engenheiro civil, vai ser melhor para você oferecer soluções e fornecer ao seu cliente o maior potencial possível durante o processo do projeto. Por isso, não deixe de se aprofundar nos estudos que serão aqui estudados. Então, pessoal, existem pontos importantes para serem trabalhados durante o desenvolvimento de um projeto arquitetônico, né? Eu não sou arquiteto, eu sou engenheiro civil, mas estou dando aula de projeto arquitetônico. Como, por exemplo, conforto do ambiente ideal, você tem que ter lá um conforto adequado do ambiente, elementos de composição para uma edificação. Para isso, algumas instalações elétricas e mecânicas devem ser previstas no projeto arquitetônico. Por exemplo, se for muito quente, você pode aproveitar a ventilação natural ou, se não, colocar um sistema mecânico de ar-condicionado para você ter um melhor conforto térmico no ambiente. Grande parte dos equipamentos necessários para isso fica fora da vista dos moradores, né? Então, por exemplo, você tem equipamentos aí de hidráulica, de elétrica, que ficam fora da sua residência ou da sua construção, tá ok? Em espaços pensados para o seu acondicionamento, já que parte dos sistemas são muitas vezes integrados aos outros. Por exemplo, nos últimos anos a gente tem sido comum clientes optarem pela utilização de painéis solares, né? Todo mundo já viu aqueles painéis fotovoltaicos ou que aproveita energia solar para aquecimento da água e etc. E no hemisfério sul, aqui principalmente, pessoal, que nós estamos no hemisfério sul aqui, esses painéis devem estar a 20 graus em relação ao norte verdadeiro. Então tem que estar com uma inclinação razoável de aproximadamente 20 graus, tá ok? Além de não serem sombreados por algum outro elemento em nenhum momento do dia, porque esses painéis, eles captam a energia solar, então o ideal é que não tenha alguma sombra ali, alguma árvore fazendo sombra ali para você, no caso, ter um atraso, né, uma falha naquele sistema. Então, por exemplo, aqui, nós estamos vendo aqui uma imagem de um aparelho de coletor solar fotovoltaico. Essas placas também podem funcionar para aquecimento da água. É um exemplo aí de uma inclinação a 20 graus em relação ao norte, tá ok, pessoal? Muito bem. Outro ponto a ser considerado para definir a orientação geográfica de um sistema fotovoltaico é saber que o nascer do Sol, pessoal, é a direção leste. Então, o Sol ele nasce no leste, veja bem, o Sol ele nasce no leste e morre no oeste, ele vai de leste para oeste. Isso é muito importante você, como profissional, saber, porque alguma vez você vai ser questionado. Ou, se o cliente quer que aquele ambiente tenha uma iluminação de manhã ou de tarde, é importante você saber disso. Então, o nascer do Sol é na direção leste, inclinando-se para o norte,
ao longo do dia, porque nós estamos no hemisfério sul, ele tem uma leve inclinação para o norte e se põe do oeste, ou seja, ele nasce no leste, tem uma leve inclinação para o norte e se põe, né? Ele morre no oeste. Logo, caso o telhado do seu imóvel seja voltado para o norte, o que acontece? É uma situação ótima, porque no norte você vai ter uma insolação o dia inteiro, praticamente, iluminado pelo sol. Porque o sol ele vai de leste para oeste, tem uma leve inclinação para o norte. Se você colocar no norte, ele vai ter praticamente uma insolação aí no dia inteiro, conforme nós vamos estar vendo aqui. Tá ok? E se ele não possui sombras, o melhor é fazer a instalação de uma energia solar nessa face, né? Se possui sombra, você tem que evitar a sombra, lógico, para ter uma melhor eficiência, para que a geração de luz atinja o seu potencial máximo. Então nós temos aqui, pessoal, o Sol ele nasce no leste, no hemisfério sul nós temos uma inclinação leve para o norte, verdadeiro, e ele morre no oeste, ele se põe no oeste, né? Então existem duas possibilidades aí, pessoal, dois posicionamentos a se alcançar. Uma é a orientação, né? Você tem que ter a orientação, que é norte, sul, leste, oeste, e outra a inclinação. Nesse caso, o ideal é que seja 20 graus aí para o norte, tá ok? Muito bem. E aqui nós temos uma imagem que diz justamente isso, pessoal. Então aqui, ó, o Sol, ele nasce no leste, tá vendo as flechinhas ali? E se põe no oeste. Então se alguma vez você for perguntado por um cliente qual é a melhor localização para você abrir janela, para pegar o sol, com certeza, se você quer sol de manhã, ele vai nascer no leste, então é melhor você abrir janela para o leste. Se você quer sol de tarde, o melhor que tem é o oeste. Agora, como no hemisfério sul nós temos aí, como vocês podem ver, uma leve inclinação para o norte, né? Para o norte, o ideal, se você quiser que aquele ambiente pegue sol tanto de manhã quanto à tarde, se você colocar para a posição norte, ele vai ficar muito bem iluminado, vai ter uma máxima iluminação aí, conforme vocês podem estar vendo. Tá bem, pessoal? Então, se alguma vez vocês perguntarem, se questionarem por isso, vocês nessa aula já vão saber disso aí, tá ok? Muito bem. Então, o ideal é que a instalação desse sistema seja prevista durante o desenvolvimento do projeto arquitetônico, né? Quando você está desenvolvendo ali o seu projeto, você já tenha reuniões com o teu cliente e você já preveja isso nas reuniões, a fim de evitar possíveis rearranjos posteriores, né? Você trocar aqui e tal, depois não. É muito importante o profissional saber isso aí. E, lógico, ele vai ter uma proposta, você vai ter que fazer aquela proposta que ele quer, né? Em cima disso vocês vão se encaixar. E para evitar rearranjo que diminui a qualidade do espaço projetado. Os sistemas de climatização, pessoal, também, eles podem favorecer, né? Que podem controlar tanto a temperatura quanto a umidade e a circulação do ar nos ambientes internos, né, de uma edificação. Então, se você não conseguir, provavelmente, fazer uma boa ventilação e uma iluminação, você tem também aí os sistemas que fazem isso mecânicos, tá ok? Também são bastante utilizados em casas brasileiras. As torres de refrigeração, elas possuem características específicas de acordo com os seus fabricantes, suas dimensões e quantidades. Por causa do ruído que emitem, algumas vezes é importante existir algum tipo de isolamento acústico, né, para você evitar que o som vá de um lado para o outro e isso atrapalha, né, isso está muito na moda hoje, evitar ruídos, né, entre equipamento e a estrutura de uma residência. Os sistemas de abastecimento de água, assim como os de climatização, e os painéis solares também demandam integração com o restante do edifício que será projetado. Tá ok, pessoal? Tudo tranquilo? Então nós temos aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, de climatização. Climatização no ar-condicionado, está muito na moda hoje, né? Aquele ar-condicionado tipo split, e você tem também uma especificação, conforme você está vendo naquela tabela ali, ó. Por exemplo, para a área do ambiente, você tem que ter BTUs específicos. Então, por exemplo,
Se a tua área tiver 15 metros quadrados, conforme a tabela ali, 15 metros quadrados para ambiente residencial, você tem que ter uma especificação de 9.000 BTUs, tá ok? Agora, se for um ambiente comercial, você precisa de mais, pessoal, precisa de mais, porque o ambiente comercial ele tem normalmente portas que abrem para o exterior e tal, e você perde um pouco dessa refrigeração. Então, para 15 metros quadrados, se for comercial, você tem que ter já 12.000 BTUs. É a especificação. Isso tudo você, como profissional, você tem que estar por dentro, você tem que saber para passar para o teu cliente, tá ok, pessoal? Outra imagem que nós temos ali, o sistema então de refrigeração, água quente, água fria, como que é isso aí, né, os sistemas, e também os sistemas de isolamento acústico. Nós temos ali um piso flutuante, que nós temos então ali uma camada de material que ele evita que a acústica vá de um piso para o outro, para o piso de baixo. Alô de vidro, né, também, nessa segunda imagem ali abaixo, que justamente é para você ter isolamento acústico, né, alô de vidro e alô de rocha também é utilizado. E nessa outra imagem que eu apareço aqui, o meu rosto ali, por causa do meu sorriso que está aqui, é também uma espuma antiacústica, que também pode ser utilizada para isolamento acústico. Tá ok, pessoal? Outro ponto importante também com relação às instalações é o sistema de reaproveitamento da água da chuva, que você pode estar utilizando aí nos seus projetos. Então, caso se opte pelo reaproveitamento da água da chuva, deve seguir esse esquema abaixo, conforme eu comentei aqui, e contratar uma empresa especializada para compra de equipamentos e instalações. Recomenda-se ver isso já no início da obra. Porque o engenheiro, pessoal, ele pode projetar, mas ele não vende equipamentos próprios, né? Por exemplo, nesse equipamento de reaproveitamento da água da chuva, você tem que ter um filtro que filtra a água, porque, veja bem, o telhado ele é muito sujo, né, pessoal? O telhado, quando você capta a água, ele tem cocô de passarinho ali, ele tem folhas, tem um monte de sujeira, e você tem que filtrar isso, né? Filtrar, então, tem que ter um filtro no equipamento, além de ter uma cisterna, que você capta essa água, né, um reservatório cisterna, e você tem que ir para o filtro para selecionar isso aí tudo, tá? Tá ok? Então, veja bem, uma nota aqui, ó. No caso de reaproveitamento da água da chuva, o que será acumulado no tanque passa por um tratamento automático, que é o filtro, né, no caso, e em seguida é bombeada para um segundo reservatório sobre o telhado, lá em cima, onde pode ser utilizado para descarga sanitária, lavagem de pátio de obra, lavagem de via de acesso, entre outras utilizações não potáveis, pessoal. Por que isso? Que recomenda-se, pessoal, como você está reaproveitando a água da chuva, recomenda-se que você tenha um destino, né, um fim, que você não vai se contaminar com isso, né? Por exemplo, utilização na caixa de descarga do vaso, né? Se você utilizar na caixa de descarga do vaso, você não vai estar sendo contaminado. Agora, o que não se recomenda, pessoal, é que você beba essa água, que você tenha um fim potável, né? Porque para ter um fim potável, a Sanepar, por exemplo, ela faz muitas análises, muita adição química, enfim, muito tratamento para você poder beber essa água. Então, recomenda-se que essa água da chuva não seja para fins potáveis, né, pessoal? Então, você pode utilizar para descarga sanitária, para uso de lavar calçada, até para lavar carro. Agora, para tomar banho, por exemplo, eu já não recomendaria, porque se tiver alguma sujeira, alguma coisa que o filtro não captura, você pode até pegar uma doença, né? Agora, vaso de descarga tranquilo, lavar calçada tranquilo. Agora, beber água é a pior situação, né, pessoal? Então, tem que tomar muito cuidado com isso na hora que você está fazendo esse tipo de projeto e também informar para o seu cliente, tá ok? Com relação aos pontos de elétrica e de hidráulica, que define a sua distribuição pela residência,
Geralmente é o arquiteto, né? É o arquiteto tomando por base as necessidades particulares de cada ambiente e as normas relativas a isso, como a do corpo de bombeiro. Estou falando aqui do arquiteto, porque nós estamos falando do projeto arquitetônico, mas o engenheiro também, ele pode muito bem fazer isso e também distribuir os pontos de elétrica e hidráulica nos projetos, tá certo, pessoal? E também como as normas relativas ao corpo de bombeiros, nós temos várias normas do corpo de bombeiro, por exemplo, escada, os bombeiros, principalmente quando for uma edificação mista, ou somente comercial, nós temos ali que a escada tem que seguir alguns princípios e algumas regras, por exemplo, degrau, se tem patamar ou não, o piso da escada e a altura da escada, se ela tem que ter corrimão, ela tem que ter guarda-corpo, para até uma criança subir nessa escada não cair, e etc, né, pessoal? Então, a NBR 54.143, que fala de luminância interiores, pode ajustar essas decisões, já que determina a iluminância necessária para diferentes espaços de diferentes tipos de edifícios. Então, nós temos uma norma aí que fala de iluminância, tá ok? Os erros na distribuição dos pontos de elétrica, eles podem ser minimizados quanto melhor for a compatibilização do projeto. Né? Quanto melhor essa compatibilização do projeto, interferência elétrica, hidráulico, arquitetônico e tal, melhor. O que depende também da boa interação entre o arquiteto, o projetista de instalação elétrica e também o empreendedor. Vamos até comentar mais uma coisa aqui, no caso do empreiteiro, né? Quem está fazendo a obra também, se participar dessas reuniões, acaba ficando uma qualidade muito boa, né? Para que se evite escassez ou falta dos pontos adequados. Tá ok? Então, muito bem. Aqui nós temos, pessoal, uma breve legenda, então, de como que você, após definir o projeto arquitetônico, né, você pode passar para o cliente uma legenda do elétrico e uma legenda do hidráulico, além do estrutural também, mas como a gente está focando em instalações, aqui, nós, por exemplo, uma legenda aqui, aquele quadrinho ali significa um aparelho de interfone, né, o primeiro ali do elétrico. A bolinha ali significa um interruptor paralelo, aquele que acende a luz em dois cantos, né, de um ambiente. Se for uma bolinha ali sem estar pintada, um interruptor simples, por exemplo, um banheiro, só vai um interruptor, não vai mais um. Né? Então, é uma bolinha simples. Aquela quarta símbolo ali significa uma arandela, que é aquela lâmpada que vai na parede. Uma bolinha simples é uma luminária. Aquele quadro ali, metade branco e metade pintado, é o quadro de distribuição. Né? Um triângulozinho ali é uma tomada, no caso eu estou especificando como ar-condicionado, ARC, né? 7.000 BTU. Aí já essa tomada invertida, com o triângulo invertido, é uma tomada de telefone. E aí você tem várias especificações, por exemplo, para uma tomada. Se ela está metade pintada, metade branca, ela é uma tomada de altura média, né? Aproximadamente 1,10 metros do piso, 1,10 do chão. Se ela não está pintada, ela é baixa, né? Normalmente 30 centímetros do piso. E se ela está inteiramente pintada, aí ela já é alta, né? Já é uma altura alta. Aí você pode estar vendo, passando para os clientes as informações e discutindo com ele. Uma coisa para o hidráulico, pessoal. O hidráulico, nós temos uma legendinha ali, por exemplo, ponto de água fria, uma bolinha verde, azul, ponto de água quente, uma bolinha vermelha, um ponto de água pluvial, uma bolinha azul clara, o ralo de esgoto, né, que geralmente vai no banheiro, no chuveiro, ralo de água pluvial, não confunda ralo de água pluvial com ralo de esgoto. Qual que é a diferença? Né? O ralo, pessoal, de água pluvial, ele normalmente vai numa sacada, ele não tem função de esgoto, de captar o esgoto. Ele vai para captar a água da chuva, tá? E já o ralo de esgoto, ele capta o esgoto. Aí nós temos a caixa de gordura, normalmente quando uma canalização muda de direção do esgoto, você tem que ter uma caixa de inspeção. E quando você tem a tua cozinha, pessoal, com torneiras e tal, você tem que ir direto para uma caixa de gordura, tá ok? Então nós temos a caixa de gordura, que é da cozinha, caixa de inspeção, onde muda a direção do esgoto, né? E a caixa de areia pluvial, onde muda
a direção do destino da água pluvial. Detalhe aqui também, pessoal, muito importante, é que você não pode misturar o esgoto com a pluvial, tá ok? O esgoto ele tem que ser independente da sua tubulação pluvial, tá ok? Nós temos aqui um aquecedor de gás também, que você pode estar fornecendo para o seu cliente ali, o esboço desse tipo de situação de um croquis. Muito bem, pessoal, então nós encerramos por aqui a aula 1, nós vamos ter a aula 2, então assista essa aula aqui, o mesmo nome dessa aula, só que a aula 2, que nós vamos estar fazendo uma continuação dessa aula, tá ok? Mas antes eu queria fazer um pedido para vocês, né? Um pedido para vocês aí, para vocês estar se inscrevendo nesse canal, né? Se inscreva nesse canal, porque assim você pode a gente divulga mais o nosso trabalho, aí se inscreva aqui nesse canal, e você também ative as notificações aí do sininho, para que assim você possa obter as atualizações dos vídeos em primeira mão. Tá ok, pessoal? Então não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos.